programa Saber Direito desta semana é com o professor Mário Luiz Hamidoff. O curso é sobre direito da pessoa idosa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Eu sou Mário Luiz Hamidoff. Hoje vamos falar sobre o direito da pessoa idosa, trabalhando especificamente com documentos jurídicos, como a Constituição da República, o Estatuto do Idoso, e essa nomenclatura vai mudar, porque é pessoa idosa, né? Uma outra nomenclatura, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Bom, o direito da pessoa idosa, invariavelmente, não começa com o Estatuto da Pessoa Idosa, e por isso nós vamos ter que trabalhar com algumas regras constitucionais. Mas é preciso, então, compreender o momento democrático em que isso foi estabelecido como uma ideia de uma reorganização do Estado democrático de direito que foi estabelecido no Brasil. Então, primeira noção que nós temos que ter a partir do direito do idoso é que toda essa constelação de regulamentações, direitos, obrigações, elas nascem, na verdade, com a Constituição da República de 1988. Artigos específicos relacionados à pessoa idosa. E daqui a pouco nós vamos conceituar o que é uma pessoa idosa. Mas um primeiro momento é saber que o artigo 229, e especificamente o artigo 230, estabeleceu no Brasil uma nova cidadania, a cidadania da população idosa. Muito bem. O idoso, a partir do artigo 230 do Brasil, da Constituição da República do Brasil, passa a ser considerado um sujeito. Antes de ser mesmo sujeito de direito, ele é um sujeito datado, é um sujeito histórico. Existe dentro da organização jurídica política brasileira alguns status, algumas obrigações para que se possa reconhecer, e assim foi necessário posteriormente, como nós vamos ver daqui a pouco, a criação do Estatuto da Pessoa Idosa. A Constituição da República determina, então, que é obrigação não só da família, da sociedade, da comunidade, enfim, dos poderes públicos legalmente constituídos, o Estado, por assim dizer, é uma obrigação concorrente, solidária, para o respeito aos direitos da pessoa idosa. E, nesse sentido, a maior preocupação é a preocupação do amparo. Muito bem. O sujeito de direito, na verdade, é um alinhamento internacional que se faz das políticas públicas no Brasil com a área internacional. O idoso, a pessoa idosa, na área internacional, tem os mesmos direitos, semelhantes, mas que no Brasil, por uma adaptação à nossa realidade, nós tivemos que escalonar. Então, no direito da pessoa idosa, a Constituição da República faz um alinhamento internacional por opção política, através de adoção democrática de que existe uma nova cidadania. Então, é preciso entender hoje que o direito da pessoa idosa estabelece uma nova linha na subjetividade jurídica, ou seja, eu tenho agora que observar grupos de pessoas, classes, por assim dizer, segmentos sociais que são formados em razão de uma condição humana peculiar, a condição humana do envelhecimento. O envelhecimento é uma condição humana comum, natural a todos nós, e vai-se, ao longo do tempo, aproximando e limitando, estabelecendo limitações à capacidade de desenvolvimento de determinadas atividades sociais. Então, a participação ativa, digna, o protagonismo social vai depender muito, não só desta condição natural, dessa condição humana, mas também do estabelecimento de estruturas, de acessos diferenciados que o poder público passa a ser responsável. Então, antes do mais, era preciso que no Brasil se fizesse, então, uma profissão de fé, se estabelecesse no texto legislativo constitucional, no texto constitucional, não só
primeira classificação como sujeito de direito, o idoso é um sujeito de direito, mas também, desde já, a proclamação de alguns direitos. É possível verificar, então, no artigo 230 da Constituição da República, no parágrafo 2º, que, por exemplo, é direito do idoso ao transporte coletivo, à gratuidade no transporte coletivo. Bastaria, então, agora, com base nesse direito fundamental, a regulamentação para o exercício desse direito. É por isso que o Estatuto do Idoso, e vejam, não foi logo após a promulgação da Constituição da República, somente em 2003, de 1988 até 2003, não havia uma regulamentação da matéria específica que foi estabelecido para que o idoso pudesse, então, ter plenitude do exercício dos seus direitos. Era preciso fazer outras convocações, era preciso utilizar outros instrumentos jurídicos. Mas, com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, foi estabelecido no Brasil o Estatuto da Pessoa Idosa, anteriormente chamado de Estatuto do Idoso, popularmente denominado Estatuto do Idoso. O que é um estatuto? Por que não se chama de código? Por que há essa diferença legislativa? Porque no estatuto se proclamam direitos, se proclama a subjetividade, regulamenta-se as obrigações que serão necessárias para o atendimento desse grupo de pessoas. Há agora o estabelecimento de regras claras no âmbito administrativo, no âmbito político e no âmbito jurídico. O Estatuto da Pessoa Idosa, além de, na sua parte dispositiva inicial, cuidar da denominação desses sujeitos de direito, da regulamentação de estruturas voltadas ao exercício da cidadania da população idosa, estabelece de forma não taxativa, meramente enunciativa, direitos fundamentais. E mais, para o exercício desses direitos fundamentais, precisa haver uma determinada efetividade. Por isso, vai ser possível, de acordo com os primeiros artigos da Lei 10.741 de 2003, a adoção de todos os meios necessários, de todas as facilidades, de todas as oportunidades para que o idoso possa exercer efetivamente os seus direitos individuais e as suas garantias fundamentais para a plenitude da sua cidadania. Ou seja, ao idoso são reconhecidos, além de todos os direitos que devem ser reconhecidos à pessoa, também esses específicos que passam a constar do Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Por causa da condição humana peculiar de envelhecimento. O envelhecimento é um direito personalíssimo, mas o envelhecimento também determina uma produção social de acessos. O direito do idoso, quando regulamenta esses direitos individuais, essas garantias fundamentais, especificamente destinadas a essa classe, esse grupo de pessoas, na verdade, está dizendo o quê? Está assegurando as liberdades públicas, a participação ativa, a participação política do idoso, a participação social da pessoa idosa, seja nos diversos ramos que existem na área da ação social. Além disso, o idoso hoje não é mais objeto meramente de tutela, enquanto sujeito de direito, e quanto sujeito de direito, ele agora também tem um anteparo jurídico para que não sofra ações e omissões que determinem, por exemplo, um tratamento desumano, um tratamento vexatório, um tratamento constrangedor, um tratamento discriminatório em razão da sua condição peculiar dada a sua idade. É por isso que, dentre os direitos individuais, dentre as garantias fundamentais, também há de se preocupar para que se impeça todo tipo de ação ou omissão que cause violência à pessoa idosa. As violências relativas à pessoa idosa, elas se dão em razão da sua saúde. A ideia de plenitude da saúde. A saúde hoje, pela Organização Mundial de Saúde, é determinada como a plenitude do bem-estar físico, psicológico e social. Então, o idoso não pode receber e sofrer
medidas que são constrangedoras, medidas que possam estabelecer um desconforto emocional, um desconforto psicológico, porque ele se encontra numa fase da sua existência que determina vulnerabilidade. As vulnerabilidades, por exemplo, se dão em razão mesmo da diminuição da capacidade visual. Um exemplo, não é? Não fosse isso, ele também não pode ser alvo de medidas discriminatórias em razão da idade. A idade da pessoa idosa vai lhe determinando ao longo do tempo algumas limitações. E essas limitações não podem ser alvo, por exemplo, de xingamentos, de ironias, de injúrias e assim por diante. Por isso, o idoso não pode ser objeto mais de discriminação em razão da sua idade. Por isso, há uma organização, depois desse primeiro momento do Estatuto da Pessoa Idosa, administrativa, há uma organização também das políticas públicas e também dos seus direitos sociais. O idoso também usufrui da garantia da prioridade. A garantia da prioridade, na verdade, é uma determinação política que estabelece aos âmbitos de regulamentação, formulação, efetivação de direitos fundamentais como forma de preferência e privilégio. Vamos ver o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. Artigo 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. O artigo 3º traz o parágrafo único, e no parágrafo único elenca 9 garantias de prioridade. Inciso 1. Atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Ou seja, esse atendimento preferencial, além de ser imediato e individualizado, deverá ser facilitado. Deve-se ao máximo evitar que o idoso permaneça em momentos desconfortáveis para que seja atendido por órgãos públicos ou órgãos privados, em razão de serviços que devem ser prestados a toda a população. Por isso, o idoso também desfruta da prioridade absoluta. Inciso 2º, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. O que é isso? Formulação de política social, basicamente, é destinação de orçamento, é destinação de recursos públicos, é dotação orçamentária para fins específicos. Fins específicos relacionados à pessoa idosa. Então, todas as políticas sociais públicas, por exemplo, vacinação, a formulação, a destinação orçamentária desses recursos públicos deverá ser feita de forma preferencial. Então, a formulação de políticas sociais através de leis específicas deve sim ter preferência na formulação legislativa e trancar pauta. Tem preferência nas pautas na formulação legislativa. Inciso 3º, como garantia de prioridade. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da pessoa idosa. Essa destinação orçamentária, que faz parte das políticas sociais públicas, será contado não só através da legislação, mas também através de programas sociais. Programas sociais que podem ser desenvolvidos não só por ações governamentais, mas também por ações não governamentais. É o que nós vamos ver depois como política de atendimento. Inciso 4º. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. Ou seja, esta prerrogativa, essa garantia de prioridade, esta participação, essa ocupação, é uma ocupação democrática, é a valorização do protagonismo da pessoa idosa. Pois muito bem, vamos agora passar a primeira pergunta dos estudantes sobre o direito da pessoa idosa. Olá, professor. Meu nome é Igor Oliveira e minha dúvida é: nos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, são aplicadas as discriminantes putativas, hipóteses legais de isenção de pena previstas no Código Penal brasileiro? Muito bem. Vamos lá. Não chegamos ainda na altura desta matéria, mas é importante desde já dizer que se a pessoa idosa é vítima de discriminação,
de omissão de autoridades públicas, de crimes propriamente praticados contra a sua pessoa, ela tem uma proteção legal, não só pelo Código Penal, pelo que está regulamentado na legislação penal em vigor, mas também o que está especificamente descrito dentre os crimes que estão contemplados pela Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que estabelece como disposição geral no Estatuto do Direito da Pessoa Idosa, é que os idosos, quando sofrem determinados crimes, por exemplo, de ameaça, constrangimento, você vai ter uma regulamentação específica, você vai ter uma regulamentação que se destina à proteção integral da pessoa idosa. Por isso, deixou-se expressamente dito, e inclusive foi alvo de reforma do Código Penal, com o advento da Lei 10.741 de 2003, que aquelas discriminantes putativas, os casos de isenção de pena, não se aplicam aos crimes praticados contra a pessoa idosa. Diz lá o artigo 181, 182 do Código Penal. Por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, quando uma pessoa residente, em razão do convívio, se favorece para a subtração de valores, objetos, bens, como diz o artigo 155, subtrair coisa alheia para si ou para outrem, e assim por diante. Quando você não pratica violência alguma, você pode, em se tratando de uma relação familiar, ficar isento de pena. É o que nós denominamos, teoricamente, de discriminantes putativas. São crimes, mas onde não se aplica a pena, em razão da proteção da família com uma perspectiva de política criminal. Objetivamente, respondendo à pergunta do estudante, do Igor, é preciso dizer que, quando uma pessoa se apodera de bens da pessoa idosa, quando se favorece da relação e o convívio familiar e subtrai valores da sua carteira, entra passo a passo dentro do quarto onde está o idoso, pega um objeto do idoso, subtrai da carteira dele sem ele perceber valores em notas, em moeda, pelo Código Penal, em relação, levando-se em consideração a relação familiar, uma relação de ascendência e descendência, ficaria isento de pena. Mas isso é vedado expressamente pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Mais tarde, quando formos abordar os crimes relacionados à pessoa idosa, vamos voltar a falar sobre isso. Mas, desde já, Igor, fica a resposta para a sua pergunta. Especificamente, objetivamente, não se aplicam as discriminantes putativas para os crimes praticados contra a pessoa idosa. Ok? Continuando agora nas nossas prioridades, garantia de prioridades estabelecido no Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá. Inciso 5. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Ou seja, o lugar do idoso é na família, o lugar do idoso é na sua comunidade, o lugar do idoso é no orçamento público. A família do idoso precisa ter apoio institucional do Estado. O atendimento asilar só deve ser adotado quando não houver possibilidade alguma da manutenção do idoso no seio da sua família de origem. Como eu falei no início, a responsabilidade é de todos. Todos nós temos o dever de prevenir ameaças e violências à pessoa idosa. O idoso deve permanecer na sua família. E a família deve ter apoio institucional do Estado. Ponto. Bom, não sendo isso possível, porque o idoso não tem meios para prover a sua própria sobrevivência, a família dele não foi localizada ou identificada, aí sim cabe o atendimento asilar. E mais para frente, como formos falar das entidades de atendimento, da política de atendimento, voltaremos a falar sobre o atendimento asilar e suas características. Inciso 6º do parágrafo único do artigo 3º, continuamos na garantia de prioridade. Fala da capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. O que é isso? É preciso haver uma capacitação permanente,
É preciso preparar pessoal, é preciso estabelecer estruturas para que a pessoa idosa possa ser atendida de forma adequada. O que existe no Brasil são muito poucos profissionais na área de geriatria, no estudo, né? A gerontologia, o estudo da velhice, rapidamente assim conceituando, para podermos nos entender. E é preciso que essas pessoas sejam capacitadas, sensibilizadas, não só na dimensão jurídica, mas também na dimensão social, na dimensão psicológica, para um tratamento adequado, para uma abordagem adequada, porque o idoso não pode ser mais depositado. O idoso deve ter a sua atividade mental, física, intelectual estimulada. E, para isso, precisamos fazer capacitações permanentes, precisamos fazer reciclagem. As pessoas precisam ter apoio institucional para aprender como lidar com o idoso. Então, hoje, os cuidadores vão ter um curso específico na sua formação. Na enfermagem, nós vamos ter que ter um curso, uma disciplina, um cronograma específico de como atender a população idosa. Então, nós precisamos ter a garantia da prioridade na forma de capacitação e reciclagem. Inciso 7º do parágrafo único do artigo 3º. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsíquicos e sociais do envelhecimento. Nós falamos a partir de pulsões de vida. Nós precisamos falar também a partir das pulsões de morte. O envelhecimento não deve ser uma coisa triste. O envelhecimento deve ser um momento de vivências, de troca de experiências, em que o idoso possa ser contemplado por essas informações e ser, então, melhor compreendido na sua cidadania. É isso que necessita o idoso. Portanto, na divulgação das informações sobre o direito da pessoa idosa, eu devo levar em consideração os aspectos biopsicossociais, ou seja, tudo aquilo que nós falávamos sobre a saúde da pessoa idosa. A pessoa idosa precisa ter plenitude da sua saúde, não só física, não só moral, mas também social, moral psicológica. Por isso que é preciso compreender o idoso na forma de informações, por informações, que sejam informações corretas, que sejam informações detalhadas sobre essas características pessoais que ele leva em si ao longo da sua vida. O inciso 8º do parágrafo único do artigo 3º. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social. Mais à frente vamos falar sobre a assistência social, que é um dos direitos individuais de cunho fundamental da pessoa idosa, mas desde já ele tem acesso, garantia de acesso. Na verdade, acesso à rede. A rede é esse conjunto de ações governamentais e não governamentais que as entidades direcionadas para o atendimento direto com a pessoa idosa ficam vinculadas entre si através de encaminhamentos. Então, chegou lá na Secretaria de Ação Social para fazer o atendimento do idoso, o idoso explica a sua situação, eles entendem que não é caso da assistência social, imediatamente, sem a menor burocracia, faz o encaminhamento do idoso, por exemplo, para o serviço local de saúde, o serviço municipal de saúde, a prestação de medicamentos que devem ser gratuitas, a de uso continuado e assim por diante. Contempla o idoso em todas as suas circunstâncias através de políticas públicas que são muito bem encaminhadas em forma de rede. A ideia da rede é de uma rede de proteção. Aqui, o acesso à rede de serviços de saúde como forma de proteção da pessoa idosa. Encaminhamos para o último inciso, a última das garantias de prioridade que estão previstas no parágrafo único do artigo 3º, e diz lá, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Esta é uma inovação que foi trazida pela Lei 11.765 de 2008. Então, é, por óbvio, na forma de restituição do imposto de renda, que o idoso, porque nós já vamos ver isso lá na frente, isso aqui é uma compatibilização sistêmica do Estatuto da Pessoa Idosa. O que é isso? Se o idoso, como nós vamos ver lá na frente, ele tem direito à prioridade na tramitação dos processos administrativos e judiciais, é uma forma procedimental a restituição do imposto de renda, logo ele também tem a preferência
da restituição. Então, a ideia da prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda é uma compatibilização sistêmica dentro do Estatuto da Pessoa Idosa. Muito bem. Como nós vimos, o Estatuto da Pessoa Idosa estabelece direitos individuais que são diferenciados para a pessoa na condição de envelhecimento. Até então, falamos da pessoa idosa e não cuidamos, por exemplo, da sua conceituação normativa. E é preciso tomar cuidado porque isso estabelece alguns graus na subjetividade jurídica relacionada à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. A pessoa idosa no Brasil, para efeitos do Estatuto da Pessoa Idosa, é considerada aquela que tem idade igual ou superior a 60 anos. Contudo, nem todos os direitos, benefícios, gratuidade, descontos são atingidos a partir dos 60 anos. Então, nós temos categorias de pessoas idosas que nós temos que fazer distinção. Então, nós temos uma classe, a pessoa idosa, nós temos uma nova cidadania da população idosa, que é toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, por exemplo, para a garantia da gratuidade, para o exercício do direito à gratuidade, para o benefício da gratuidade nos transportes coletivos interestaduais, como vamos ver daqui a pouco lá na frente, só a partir dos 65 anos. E, às vezes, é igual ou superior a 65 anos, e, por vezes, maiores de 65 anos. Então, a lei, principalmente nas alterações legislativas, não tomou cuidado, o legislador, ao estabelecer limites concretos, certos, igual ou superior a 60, superior a 60, igual ou superior a 65 ou superior a 65. Então, estabelece categorias de gratuidade, categorias que têm direito a acesso a determinados benefícios ou não. Então, precisamos ter cuidado, mas desde já conceituar, como diz logo no início do Estatuto da Pessoa Idosa, que o idoso deve ser considerado como toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. As exceções é que vão comprovar esta regra. Muito bem. A partir dos 60 anos, a pessoa é considerada idosa, mas ela não pode ser considerada preconceituosamente como inabilitada para a convivência social. E, por isso, são estabelecidos vários direitos individuais de cunho fundamental e esses direitos passam a ser discriminados, categorizados, para tentar contemplar a condição humana peculiar de envelhecimento. É por isso que, a partir de agora, acompanhando par e passo cada um dos artigos que levam o Estatuto da Pessoa Idosa como declaração de um direito próprio à pessoa, nessa condição de envelhecimento, é que nós vamos estudar o direito à vida, o direito ao transporte, a prestação social, a assistência social, a previdência social e assim por diante, ok? Então, a partir de agora, deixando já esse primeiro momento, que nós passamos pelas disposições gerais do Estatuto da Pessoa Idosa, que, na verdade, nós podemos até considerar como uma teoria geral, uma teoria jurídica do direito da pessoa idosa. Por quê? Porque são estabelecidos ali parâmetros para que nós possamos fazer a interpretação de todas essas normativas. Claro que vamos tratar hoje aqui do Estatuto da Pessoa Idosa, mas existe uma gama de legislações esparsas que relacionam-se ao cuidado da pessoa idosa. Então, na primeira parte do Estatuto da Pessoa Idosa, nas disposições preliminares, foram estabelecidos os direitos individuais, foram declaradas as garantias de prioridade, foram estabelecidas a subjetividade, o que é pessoa idosa, os objetivos, os objetos, os princípios, os fundamentos desse novo ramo do direito, que é o direito da pessoa idosa. Portanto, vamos agora à nossa segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Júlia Alencar e a minha dúvida é: quem é considerado legalmente uma pessoa idosa? Obrigado, Júlia. Exatamente o que nós acabamos de falar sobre isso aqui. O que nós podemos considerar como pessoa idosa juridicamente. Juridicamente, a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, como eu já disse,
Existem várias categorizações legais para estabelecimento, asseguramento de benefícios, descontos, gratuidades, direitos e acessos. Por isso, a pessoa idosa para fins de direito é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Mas, como eu dizia, Júlia, esta pessoa não se torna, a partir dos 60 anos, porque é tratada como idosa juridicamente, como uma pessoa inadaptada para conviver socialmente, para desenvolver atividades profissionais, para conseguir emprego, fazer concursos públicos e assim por diante. No caso dos concursos públicos, nós vamos ver daqui para frente que há alguma limitação, restrição em razão do cargo ou função pública. Mas vamos lá. Falávamos até então que esta primeira parte que se encerra do Estatuto da Pessoa Idosa poderia ser considerada como uma grande teoria jurídica do direito da pessoa idosa. Muito bem. A partir de agora, nós vamos cuidar dos direitos denominados de fundamentais, ao que eu denomino e faço diferença como direitos individuais de cunho fundamental, direitos a liberdades públicas. Por exemplo, o primeiro deles, direito à vida. O que espera o idoso, a partir dos 60 anos, com a relação com a sua existência física, social, material? É que ele possa ter uma vida digna. E uma vida digna através da proteção também à saúde. E é isso que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O idoso, a partir de então, vai ter que ter uma constelação de estruturas públicas ou, por vezes, por serviços públicos prestados por iniciativa privada que possa atender na integralidade a proteção à sua vida, a uma vida digna e com saúde. Vamos lá? Vamos falar sobre o direito à vida. Artigo 8º do Estatuto da Pessoa Idosa. O envelhecimento é um direito personalíssimo. Já tínhamos falado sobre isso. Um direito personalíssimo que é um direito que não pode ser negado em razão da condição humana, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse direito à velhice, por ser personalíssimo, ele não vai se estender a outras pessoas, a não ser na forma de proteção da pessoa idosa. Por exemplo, quando nós chegarmos lá, formos falar sobre saúde, o acompanhamento do idoso, o acompanhante dele, em razão de critérios técnicos, de critérios médicos, poderá também ter as garantias que tem a pessoa idosa justamente para tentar melhorar o quadro de saúde na forma de tratamento, de clínica. O tempo de clínica é diferente, por exemplo, de um tempo de processo. Fora isso, o envelhecimento, além de ser um direito personalíssimo, ele também deve ter uma proteção como um direito social. Como direito social, se nós observarmos na Constituição da República, nós temos, dentre os direitos sociais, além de serem direitos individuais de cunho fundamental, o direito à saúde, o direito à educação, porque ele estabelece, paralelamente ao direito do cidadão, um dever do Estado. Muito bem. Não só nos termos desta lei, mas da legislação vigente, ou seja, a vida, a saúde respeita especificamente ao que diz o Estatuto da Pessoa Idosa, mas também deve levar em consideração as suas leis de regência. Artigo 9º do Estatuto da Pessoa Idosa. A obrigação do Estado em garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam envelhecimento saudável e em condições dignas. Ou seja, a pessoa deve ter a proteção jurídica não só da sua vida, porque a vida, como um bem jurídico, deve ser protegido não só através, por exemplo, do direito penal, mas também através de toda a estrutura organizativa, jurídica, política, para que ela possa exercer esta sua condição humana de maneira digna. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, e é um princípio fundamental que, às vezes, nós vamos ver aqui, vai se confundir com o direito fundamental. Então, além de ser uma orientação principiológica, vai ser também considerado, e assim o é, como uma dimensão da existência humana. E não adianta ter uma vida sem ser uma vida digna. E uma vida digna é uma vida com saúde. É por isso que, por vezes, o Estado vai se ver obrigado a prestar medicamentos de uso continuado de forma gratuita, como forma de assegurar a saúde, que é condição elementar
para a existência, para a vida humana, de forma digna. Muito bem. Passamos a uma segunda constelação de direitos individuais relacionados à pessoa idosa, que está logo em seguida no artigo 10 do Estatuto da Pessoa Idosa. Diz lá, direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade, o que eu tinha acabado de falar com vocês. Ora, que direitos são esses que se confundem com a própria existência de um Estado democrático de direito? Direito à liberdade e a liberdades públicas são liberdades muito mais do que individuais, são liberdades estruturais. Por exemplo, o poder de ir, de vir, de estar, o poder de ter liberdade para manifestar opinião, expressão, ele ter crença e culto religioso, quando assim o entender, isso tudo faz parte da dimensão não só do ser humano, mas principalmente, peculiarmente, do idoso, porque se encontra num estado de vulnerabilidade social. Por isso, precisa estarem declaradas todas essas liberdades. E essas liberdades, como eu acabei de mencionar aqui, são comuns a qualquer ser humano. Porém, elas agora começam a se direcionar a essa condição peculiar do idoso. Vejam só, a partir de agora, do culto, da crença religiosa, eu já tenho outras liberdades públicas que devem ser asseguradas em razão dessa condição humana. Vejam só, prática de esportes e diversões. É importante isso. Ultimamente, nós já passamos por algumas cidades do Brasil e observamos praças públicas com aquela academia da pessoa idosa, para fazer exercícios diferenciados, de baixa traumatologia, de acordo com a condição da pessoa idosa, que já não exige tanta velocidade, que não exige já tanto de esforço físico, mas manutenção do seu corpo. Não fosse isso, participação na vida familiar e comunitária. O idoso, a pessoa idosa, não pode ser só ativa na hora de ajudar economicamente, na hora que tem que tomar conta, por exemplo, de filhos, cuidar da comida. Não, não. O idoso agora deve participar ativamente da família e da comunidade como um sujeito de direito que era até então a alcançar essa idade dele em razão da condição humana. Enfim, ele agora participa dessa vida familiar e comunitária com uma participação também assegurada politicamente. É um dado importante que hoje nós temos nos censos eleitorais, é que o grupo de idosos, as pessoas idosas, comparecem mais voluntariamente à votação, em número, às vezes, que é o dobro da população juvenil, que a partir dos 16 anos pode votar. Então, é consignado em todos os censos eleitorais que é uma participação política muito maior da pessoa idosa do que os próprios jovens brasileiros. Muito bem. A faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Voltando a lembrar, apesar de garantir ao idoso a possibilidade de refúgio, auxílio e orientação, o lugar do idoso é na família, é na proteção da sua comunidade. E em casos graves, que ele esteja ameaçado em suas liberdades individuais, é que ele pode buscar esta garantia para manter a sua liberdade política, social, individual. Direito ao respeito do idoso. O idoso não pode ser discriminado em razão da sua condição de envelhecimento. Toda ironia pode se caracterizar como uma injúria. E se o idoso for injuriado em razão da idade, além de ser crime, também pode determinar medidas administrativas e cíveis, indenizatórias. Diz o parágrafo 2º do artigo 10. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias, crenças. Então, não pode ser ridicularizado falando, você é uma pessoa antiga, você está desatualizado. Aliás, nós vamos ver mais tarde que a forma de inclusão social do idoso se dá com cursos em universidades que devem ser abertas, os currículos devem ser modificados. E tudo isso vem com base na orientação desses primeiros direitos, são direitos individuais vinculados à pessoa idosa. Muito bem, nos encaminhando mais agora ao final sobre o direito individual à dignidade. Já havia dito que no parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República, já está consignado como princípio fundamental
o princípio da dignidade da pessoa humana. E essa dignidade que trata aqui o parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto da Pessoa Idosa. É um princípio ou é um direito? Aqui trata-se de um direito. A dignidade aqui é a manutenção de uma condição moral da pessoa idosa. Diz o parágrafo 3º, que é dever de todos, zelar pela dignidade do idoso, fazendo com que? Fazendo que ele fique a salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório, discriminatório, violento, cruel. Então, a pessoa idosa não pode mais, hoje em dia, ficar amarrado ao pé de uma cama, tenha um cachorro para tomar conta para que ela não saia de determinados locais, porque ela perambula, porque ela tem uma redução da sua capacidade psíquica. Ele deve ter um tratamento de acordo com essa sua condição, porque o idoso, além das incapacidades normais, naturais, próprias do envelhecimento, ele pode também ter uma incapacidade que é limitante, física, psíquica e socialmente. Por isso é importante declarar que o idoso tem o direito fundamental à dignidade. Deixa de ser uma orientação principiológica baseada no humanitarismo e passa a ser considerado agora um direito individual. Por quê? Quando eu estabeleço como direito individual, o Estado tem a obrigação de estabelecer estruturas, no mínimo, apoio institucional às famílias e à pessoa idosa para que ela possa gerir a sua vida. Bom, vem agora uma situação muito delicada que é relacionada aos alimentos. Os alimentos são direitos individuais de cunho fundamental a serem assegurados à pessoa idosa. Quem deve prestá-los? Se nós observarmos a Constituição da República, como conversamos no início, vamos verificar que no artigo 229 nós temos uma regra relacionada e que orienta toda a questão relativa a alimentos. Diz lá, os pais são responsáveis pela criação, pela assistência e pela educação, contemple-se aqui também os alimentos, em relação aos filhos menores. E na velhice, os filhos capazes são responsáveis pelo amparo à pessoa idosa. Aqui está a origem da relação alimentar. E para a pessoa idosa é muito mais sensível porque o binômio necessidade e possibilidade do pagamento de alimento é agregado por um outro elemento, o da proporcionalidade. E por que se agrega esse novo elemento da proporcionalidade? Porque o idoso ele também vai poder optar sobre os prestadores dos alimentos. Mas se eleito um prestador do alimento para o idoso, ele deverá fazer de forma proporcional aos demais coobrigados. Vamos rever isso tudo? Os alimentos orientam-se pela aplicação de uma regra, proporcionalidade, necessidade e possibilidade. E essa possibilidade é daqueles que têm o dever legal de prestar alimentos. Contudo, ela fica reorientada pela proporcionalidade. A partir do momento em que o idoso possa optar entre os prestadores, o prestador deve prestar-lhe alimentos, mas proporcional aos demais coobrigados. Vamos, por isso, à nossa terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Juliana Mioranz e a minha pergunta é: o pagamento de benefícios previdenciários efetuado com atraso será atualizado? Boa pergunta, Mariana. Exatamente essa questão relacionada à Previdência Social. O que diz a Previdência Social? Se por motivo da Previdência Social houver atraso na prestação da aposentadoria ou da pensão, por culpa da Previdência Social, este pagamento deverá ser atualizado de acordo com os reajustes estabelecidos pela Previdência Social para também rever todo o pagamento dos demais benefícios sociais. Por isso, quando a Previdência Social der causa ao atraso de aposentadorias e pensões, o pagamento deverá ser reajustado, atualizado de acordo com os índices oficiais. Muito bem, continuando nesta área de proteção
A Previdência Social não deixa de ser também um direito individual de cunho fundamental assegurado ao idoso, mas principalmente falando ainda sobre alimentos, nós temos que perceber que, por vezes, o idoso não tem o familiar para prestar alimentos, o idoso não fez a contribuição previdenciária, ele não pode ser atendido, então, por aposentadorias ou pensões, e o idoso, então, é encaminhado, quando ele não tem condições econômico-financeiras para o atendimento das suas necessidades vitais básicas, à assistência social. A assistência social passa a ser, então, um novo direito individual de cunho fundamental. O acesso à assistência social do idoso vai assegurar ao idoso uma parcela, uma pensão, um benefício mensal de, no mínimo, um salário mínimo, ou seja, um salário de referência, para que o idoso possa ser contemplado também por políticas sociais. E nós vamos ver depois, no caso de asilamento, no caso de abrigamento, no caso de acolhimento, as entidades de atendimento poderão também receber parte deste benefício previdenciário, do benefício, não só do benefício previdenciário, mas também da assistência social, até o limite, nós vamos ver daqui a pouco, de 70% como forma de participação do idoso e também entidades filantrópicas. Mas, desde já, fica vinculado à ideia alimentar o direito do idoso a alimentos, a opção a escolher os prestadores e, na falta desses prestadores, ele poder se valer também da assistência social. Por isso, nessa primeira parte relacionada a alimentos, nós vamos usar a legislação civil. A legislação civil. Não há uma regulamentação específica procedimental relacionada ao Estatuto da Pessoa Idosa, mas na legislação civil, processual civil, nós temos os procedimentos específicos e assim deverá ser desenvolvida a tutela. A pretensão vai ter que ser deduzida de acordo com a lei civil, a processualística civil, inclusive com antecipação de algumas medidas como forma de preservação do direito fundamental a alimentos. Vamos lá. Diz o artigo 11 da Lei 10.741 de 2003. Os alimentos são prestados ao idoso na forma da lei civil. A obrigação alimentar é solidária. Pode o idoso, entretanto, optar entre os prestadores. Tudo aquilo que nós já tínhamos visto antes. Por quê? Porque dessa forma expressa fica garantida ao idoso que ele não vai ter limitações na forma do exercício desse direito. Está bem claro uma regulamentação específica adequada à condição de envelhecimento. Então, apesar de utilizarmos a legislação civil, é aqui, no Estatuto da Pessoa Idosa, que eu vou fazer uma adequação em razão do envelhecimento. Artigo 13. As transações relativas a alimentos. É muito importante isso aqui. O Ministério Público e a Defensoria Pública poderão celebrar acordos entre o idoso, seus familiares, curadores, para prestação alimentar. Isso pode ser feito na Promotoria de Justiça ou no Gabinete do Defensor Público. É importante, porque a legislação específica, o Estatuto da Pessoa Idosa, dá uma natureza jurídica para a celebração desses acordos. Esses acordos passam a ser títulos executivos extrajudiciais. E isso é importante, porque eu elimino uma fase cognitiva e acelero para que possa prestar atenção a alimentos ao idoso através da execução. Então, quando se vai até a Promotoria de Justiça, até a Defensoria Pública, e se faz um acordo sobre alimentos, o idoso já tem um título. E com aquele título ele pode imediatamente executá-lo como forma de atendimento integral e imediato a alimentos. Ele pode desenvolver isso porque a lei o garante e evitando a prática cognitiva para estabelecer o percentual, discutir valores, porque apesar de usar a legislação civil, eu posso utilizar de forma adequada o Estatuto e isso é relevantíssimo. O Ministério Público e a Defensoria Pública serem referências na área do idoso, não só para políticas públicas, mas também para medidas liminares, para medidas cautelares, para medidas de emergência que atendam às necessidades vitais da pessoa idosa. Não fosse isso, lá o artigo 14 põe no lugar
a solidariedade entre os familiares, a responsabilidade de todos na prestação de alimentos para a pessoa idosa. Diz lá, se o idoso e seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, os familiares são convocados e aqui não se está estabelecendo o grau de parentesco. Há um serviço, nós vamos ver mais tarde na política de atendimento, que eu devo identificar e localizar parentes. E esses parentes são chamados à ordem para que prestem alimentos. E quando eles não puderem prestar alimentos, celebrar acordo no Ministério Público ou na Defensoria Pública, quando esgotar todas as medidas possíveis, então eu caminho para assistência social. E isto demonstra o que foi dito na Constituição da República, na Política Nacional do Idoso, da responsabilidade solidária entre a família, a sociedade e o Estado. Direito à saúde, artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa. A saúde do idoso tem como destinação atenção integral. O que é atenção integral? Você tem que prestar atenção à saúde, o atendimento à saúde, primeiro, a nível ambulatorial. E neste nível ambulatorial, que tenha tratamento adequado, geriátrico, gerontológico. Fora isso, quando você tem um tratamento integral à saúde da pessoa idosa, você não só vai oferecer o tratamento, a clínica, o tempo de clínica, mas também medicamentos, também próteses, também órteses. Por isso que a atenção integral à saúde do idoso vai levar em consideração não só a sua condição biológica, mas também psicológica e social, diz o artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos um nível hierarquizado, não é? Esse nível hierarquizado ele é regionalizado e, por isso, o acesso é universal e igualitário. Esse acesso universal e igualitário é desenvolvido através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, ao que nós denominamos de uma política de atendimento integrado à saúde do idoso. Obrigado nesse primeiro bloco e voltamos daqui a pouco. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.